Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal para compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu gosto muito de dizer sempre no início dos meus vídeos que os meus vídeos eles falam sobre restauração pessoal. O meu canal ele é específico para isso, porque eu sempre falo que não adianta você querer restauração de nenhuma outra coisa, ou nenhum outro tipo de relacionamento, seja ele na parte da sua amizade, na parte profissional, na parte conjugal, se você não restaurasse a si mesmo em Cristo Jesus. Eu sou uma terapeuta cristã e fui curada através do que Cristo fez na minha vida, e a partir daí eu entendi que somente Jesus é a cura. E comecei a buscar a minha cura em Cristo, e a partir daí comecei a me especializar como terapeuta e ajudar mulheres. Se você quer conhecer um pouquinho sobre a minha história, vai lá no meu Instagram. Lá tem um pouquinho das coisas que eu tenho postado, das coisas que eu tenho vivenciado. Mas gostaria de deixar bem claro que eu sou contra o divórcio, sou a favor da família. Mas nós temos casos e casos dentro de uma separação. Nós sabemos que existe tipo de separações que são extremamente violentas e existem casos específicos, e eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para dizer para você o que eu entendi a partir da minha vida, a partir da minha restauração, aquilo que Deus fez na minha vida. Volto a dizer, eu sou defensora assídua e ferrenha da família e sou contra o divórcio. Mas eu gostaria de completar um vídeo meu anterior, que eu comecei a compartilhar com vocês algumas coisas em relação ao Salmo 1, que fala sobre a verdadeira felicidade, na qual todas nós precisamos, né? Todas nós buscamos a verdadeira felicidade. Às vezes nós nos enganamos achando que a felicidade nossa está no outro, está em algum objeto, em alguma conquista, mas a nossa felicidade ela tem que estar na busca pelo Senhor e viver plenamente aquilo que Ele deseja para nós. E eu vou terminar com vocês aqui esse Salmo 1, que eu não falei com vocês, o Salmo 5, o versículo 5, 4, 5 e 6, que ele diz o seguinte: o mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Esse versículo 6 que eu gostaria de comentar com vocês, que ele falou profundamente ao meu coração, que diz o seguinte: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Aqui logo no 4 ele fala aqui no finalzinho que as pessoas ruins, elas são como a palha que o vento leva, né? Quando a pessoa... Eu vejo muitos casos de pessoas que separaram, né? Que se apartaram dos seus cônjuges, que eles já estão no segundo, no terceiro casamento. É como que diz o versículo, né? Eles são como a palha. Eles vão indo, vão buscando a felicidade deles, até eles perceberem, caírem em si, que a verdadeira felicidade deles tem que estar em Jesus, né? Automaticamente, estando em Jesus, eles vão perceber o engano no qual eles fizeram, né? Mas aqui no 5 também diz o seguinte, ó, no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados do que obedecem a Deus. Quando eu li esse versículo aqui, na mesma hora o Espírito Santo ele ministrou no meu coração, falando sobre a dureza de coração. Às vezes nós temos o hábito de criticarmos, falarmos de forma bem severa daquele que apartou. Comigo também não foi diferente. Comigo também não foi diferente, mas como eu sempre falo, né, eu percebi logo o erro que eu estava entrando e fiz o caminho de volta para o Senhor. E vi que a dureza de coração também é um pecado, né? Às vezes nós ficamos com muita vontade de perdoar, não conseguimos perdoar, nós ficamos com muita vontade de ter o acesso àquela pessoa, mas o nosso coração está tão duro, está tão orgulhoso, que nós preferimos deixar aquela pessoa de lado, a gente não ora por ela, ou se a gente chega a orar, a gente não ora com aquele fervor, da forma que nós temos que orar, né? No versículo 6, ele fala o seguinte, vou repetir para vocês que eu já falei, mas eu vou repetir. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Quando eu entendi que a partir da minha obediência eu geraria a cura em Cristo, eu comecei a deixar de lado muitas coisas. No início é muito difícil para todo mundo. Nós sofremos demais, porque eu, no caso, tenho filhos. Eu vi o sofrimento dos meus filhos, passei muitas necessidades emocionais, psicológicas, físicas, tive muitas experiências com Deus.
Mais para frente eu vou relatar essas experiências que eu tive, porque o meu canal, ele era um canal parado, eu não falava quase nada, porque eu tinha muita vergonha de me expor, eu tinha vergonha de falar da minha dor, eu tinha vergonha de falar daquilo que estava acontecendo comigo. Então eu fui postando algumas coisas, mas Deus ministrou no meu coração que eu tenho que me posicionar como uma verdadeira serva dele, como uma verdadeira filha dele. Eu tenho que dizer para as pessoas o que eu passei, porque eu entendo que isso vai edificar a vida de muitas pessoas. Eu não tenho que ter vergonha daquilo que me aconteceu, porque quando acontece uma separação, nós ficamos muito envergonhadas, nós nos sentimos abandonadas, rejeitadas, e eu precisei de buscar muita ajuda mesmo. Tive que selecionar as ajudas das pessoas, porque muitas pessoas querem te ajudar, mas elas querem que você faça aquilo que elas estão fazendo, aquilo que deu certo para elas. Mas às vezes o que deu certo para elas não vai dar certo para mim, e às vezes o que Deus chamou elas para fazer, Ele não chamou a mim. Então eu tive que, nesse momento de muita dor, de muito sofrimento, eu tive que qualificar as pessoas que estavam ao meu lado, ouvir a voz do Espírito Santo, porque eu tive que entender qual era a voz que o Espírito Santo tinha para falar comigo. E eu me mergulhei na palavra de Deus e assim eu fiz e consegui alcançar o que para mim na época era difícil e quiçá impossível, que era a cura, e também perdoar o meu esposo, no qual ele tinha saído de casa. Claro, né, que algumas coisas a gente pode falar de imediato, outras não, porque eu não quero que ele pense que eu estou induzindo ele a nada, que eu estou fazendo vídeos para ele que ele volte para casa, não é nada disso. Hoje, a minha função é falar para mulheres que elas podem passar desse período de deserto tranquilamente, independente que seja o momento de voltar ou não, porque Deus trabalha na minha vida e trabalha na sua vida também. Deus, ele é aquele que eu sempre falo, ele trabalha de forma individual. Às vezes as experiências que eu passei são diferentes das experiências que você passou ou que você está passando agora. Então eu gosto de deixar muito claro que a minha restauração, ela veio através de Cristo e através de uma rede de apoio que eu tive, através de situações que eu tive que enfrentar, eu tive que transpor, eu tive que buscar, eu não fiquei parada. Minha vontade era ficar dentro de casa, chorando, sofrendo, reclamando, julgando o outro, mas eu, com a força de Deus, eu consegui. Tinha dias que realmente eu pensava em desistir, tinha dias que eu queria morrer, tinha dias que eu não queria lutar, eu não queria fazer nada, eu não queria nem lutar pela restauração do casamento, muito menos por mim. Mas eu vi que valia a pena, eu vi que confiando em Deus a gente consegue. Então eu passei por muitas experiências, eu quero compartilhar todas essas experiências com você aqui no canal. Eu quero dizer para você que a única cura verdadeira que nós temos é em Jesus. Eu sigo e ainda continuo seguindo muitos canais de restauração, e eu tiro o meu chapéu para os canais que verdadeiramente falam da restauração, na qual é Jesus Cristo, porque eu vi muitas dicas de como fazer isso, como fazer aquilo, mas eu entendi que a restauração verdadeira é quando nós nos encontramos com o Senhor e deixamos o Senhor moldar a nossa vida. Porque não adianta você ficar querendo ver a pessoa, ficar querendo saber a notícia da pessoa, querendo saber o que a pessoa está fazendo, se você não está cuidando da sua própria vida. Aqui ele fala claramente, é como a palha que o vento leva, você fica para lá e para cá, um dá um conselho de um lado, um dá um conselho de outro. Então eu aconselho a você a seguir canais que verdadeiramente falem da verdadeira essência, que é quando nós descobrimos em Cristo a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, tudo que o Senhor quer para a nossa vida, porque não adianta a pessoa voltar para casa, o cônjuge que se apartou de nós, voltar para casa, e nós estamos com a mentalidade antiga. Qualquer coisa que ele fale, nós vamos arrumar confusão, vai gerar em nós um sentimento de frustração, de falta de perdão. Então é necessário que você esteja verdadeiramente curada. Se for um homem que estiver ouvindo esse meu vídeo, é necessário que você esteja verdadeiramente curado. E a cura, ela só acontece em Jesus. Mas vale ressaltar que Deus usa a instrumentalidade de pessoas para que possam te ajudar. Então que você possa mergulhar nessa palavra, que você possa entender que você precisa realmente entender quem Deus é na sua vida. Eu, até então, até eu ficar no deserto, eu tinha experiências com o Senhor bem rasas.
não tinha compromisso com a palavra, o meu comportamento como cristã, hoje eu repudio, porque eu falava mal das pessoas, eu reparava o erro das pessoas, eu verdadeiramente era aquilo como está lá no livro dos evangelhos, né? Eu olhava o cisco que estava no olho da pessoa, eu era uma pessoa que às vezes zombava, não de Deus, mas eu zombava das pessoas que estavam cumprindo a palavra. Então, assim, eu acredito que Deus, ele me restaurou, ele usou essa forma de eu entrar no deserto para ele restaurar minha vida. Eu hoje sou uma pessoa melhor, eu fico bem comigo mesma, eu me amo, eu consigo me olhar no espelho. Se você for ver na rede social lá do meu Facebook, por exemplo, que é mais antigo do que o Instagram, porque o Instagram eu criei ele depois que eu entrei no deserto, o meu Facebook, eu estava ontem procurando umas fotos para fazer uma homenagem para uma pessoa, né? Então eu fui ver que não tinha nada, foto minha. Só era foto de coisas de igreja, coisas de artesanato, porque eu já trabalhei com artesanato, então não tinha quase fotos minhas. Hoje eu já consigo colocar minhas fotos, já consigo ver que o meu olhar mudou, que o meu olhar está diferente, o meu olhar está um olhar de alegria. Eu tive vezes que eu olhava no espelho, eu via a tristeza profunda dentro do meu olhar, e eu ficava muito triste com aquilo, porque aquilo ali não passava. Então quando eu entendi que eu tinha que olhar para mim, ver os erros que eu cometi, as coisas erradas que eu tinha feito, os meus defeitos, a minha parte dos 50%, Deus começou a operar um milagre em mim. E foi inevitável pessoas se aproximarem de mim, me perguntando o que eu tinha feito para estar nesse nível, o que eu tinha feito para ser curada, e automaticamente eu decidi, através do Espírito Santo, que eu tenho plena certeza que foi Ele que ministrou isso no meu coração, eu decidi que eu iria curar mulheres, ficou até um trava-língua agora, né? Eu decidi que eu ia curar mulheres através da cura que Deus tinha feito comigo. Eu comecei a dar palestras, comecei a ir para a igreja, dar a mensagem, dar o meu testemunho, e foi muito bom ver, e é muito bom ver o que Deus tem feito comigo. Então é essa verdadeira cura que eu vivi, que eu quero que você viva. Eu sou a favor do casamento, sou contra o divórcio, eu sei os princípios da palavra, eu sei a importância que Deus dá para a família, mas eu sei também que primeiro você tem que buscar restauração pessoal em você. Busca essa restauração pessoal em você, deixa o outro para lá. Deixa a pessoa achar que está tudo muito bem, que ela está fazendo aquilo que é bom para ela, porque a palavra de Deus fala que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é Ele quem dirige a nossa vida, né? E só para finalizar o vídeo, para não ficar muito curto, eu vou contar uma historinha rapidinho. Eu estava com uma folha ali, que alguns meses atrás eu estava escrevendo uma opção de coisas que eu precisava comprar para minha casa, né? Coisas domésticas, coisas pessoais, eu precisava comprar. E um belo dia que eu cheguei dentro de casa, eu procurei essa folha e não achei essa folha. E fiquei assim, poxa vida, eu anotei tudo, porque toda hora que eu lembrava, eu anotava ali. E fiquei procurei em todos os lugares da minha casa e não achei essa folha. E fiquei pensando, como que eu vou fazer, meu Deus? Porque eu escrevi tudo nessa folha e eu preciso disso para poder comprar, porque a gente vai na rua, esquece uma opção de coisa, a gente vai no mercado, esquece de comprar uma opção de coisa, né? E ontem, por incrível que pareça, eu estava procurando uma outra coisa e eu esqueci. E eu esqueci dessa folha e deixei para lá, comecei a anotar outras coisas lá e esqueci. Quando foi ontem que eu estava procurando alguma coisa, eu peguei e encontrei essa folha e na mesma hora veio na minha mente. Assim é a nossa vida com Deus, assim é a restauração. Quando a gente deixa nas mãos de Deus, a gente esquece, deixa para lá, deixa que Deus vai providenciar o melhor, Deus vai fazer o melhor, Deus vai tomar conta, Deus vai curar, vai restaurar no tempo dele, deixa para lá. Mas quando a gente fala esse deixa para lá, é a gente desviar o nosso foco e tirar a nossa atenção daquilo que não tem como a gente resolver. Não tem como a gente resolver. E foi o que aconteceu. Quando eu pensei que não, a folha estava ali, e eu falei, glória a Deus, e me lembrei disso para contar para vocês. Então, o que eu quero dizer para você? Cuide da sua vida. Cuide da sua vida física, cuide da sua vida emocional e cuide do seu espírito, do seu relacionamento com o Senhor, da sua intimidade com Ele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você gosta do meu canal, se você gosta das coisas que eu falo, e se tudo que eu tenho falado tem tocado o seu coração, curta, me acompanhe nas redes sociais, o meu @ é robertanasa. E de coração, eu espero que você tenha esse encontro com o Senhor. Eu espero que você entregue a sua vida para Ele, entregue a direção de tudo que você tem feito para Ele, porque no tempo certo a restauração vai acontecer. Mas antes, busque a sua verdadeira restauração, busque a sua cura, porque pessoas curadas curam pessoas, e você é um instrumento na sua casa, você é um instrumento na sua família. Aonde você está, eu declaro luz, paz e prosperidade para a sua vida, e que através de você
a sua família seja restaurada. Amém? Fique na paz do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Beijos.